Criar um site institucional não é um bicho de 7 cabeças e você vai ver nesse vídeo. Opa, aqui é Graciela Neves e eu vou te mostrar em duas partes, ou seja, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para você, para a gente ver como que faz um site institucional, beleza? Eu vou te mostrar todos os passos, é claro que eu não vou fazer aqui 1001 páginas, o intuito é mostrar quais são os passos que você precisa para construir um site institucional. Lembrando que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, então eu vou soltar esse agora e depois de uma outra vez eu solto o outro. Então são duas partes, fique bem atento, beleza? Então vamos bora para a tela do computador. É o seguinte, ó. Então olha só, eu vou te mostrar esse site aqui, eu ainda tô finalizando ele, mas eu já vou te mostrar e vou te falar como que eu tô construindo ele, beleza? Então, percebe que aqui tem aqui poderia inclusive ficar no fundo preto, tá? Eu acharia até melhor, mas a marca desse site, dessa empresa, essa daqui, eles não tem uma versão para fundo escuro, então ficou desse jeito aí, foi a solução que a gente encontrou, beleza? E aí é o seguinte, ó, então eu vou te mostrar nessa aula como que a gente faz. Primeiro, como que a gente faz esse cabeçalho e esse rodapé aqui, beleza? Também não ficou adequado, a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque aqui foi feito assim para adequar com essa marca, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente da forma como eu acho que deveria ser, ok? Então a gente vai fazer primeiro essas duas e numa próxima aula a gente vai fazer a home e o blog, ok? Então vamos embora aqui, ó, eu tô com esse domínio aqui aberto. Para fazer esse primeiro aqui, ó, esse cabeçalho aqui, primeira coisa que a gente vai precisar é criar esses itens de menu. Então, quando eu vou fazer isso, o que eu faço? Ó, primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu primeiro adiciono todas essas páginas, mesmo que elas estejam vazias, tá? Não tem problema. Então, olha só, aqui o que eu adicionaria? Eu vou adicionar então uma home. Então, vou adicionar uma página home. Já vou colocar aqui, ó, elemento largura total. Detalhe, não é Elementor Canvas, é elemento largura total, beleza? Então, vou publicar a página. Não vou editar com elemento, vou voltar aqui para a gente criar as outras páginas. Qual que é? Aí eu vou ter uma página aqui de equipe. Então, aqui, ó, equipe. Do mesmo jeito aqui, ó, largura total. Publicar. Vou voltar, vou criar área de atuação. Então, áreas de atuação. Beleza? Opa, aqui também vou mudar. Aqui eu poderia colocar só áreas-atuação, tá? Vou publicar. Voltei aqui de novo. Agora vai ter blog e contact-nos. Então vai ter blog. Então ali vai ficar blog mesmo. Largura total também. Publiquei. E vai ter a página de contato, que vai chamar contact-nos. E vai ser elemento. Aqui eu vou colocar contato, sabe? Tá? Sim, não vou colocar contact-nos, só para não ficar assim tão esquisito, que eu acho contact-nos meio estranho. Então vai ficar contato, tá? Então olha só, e por que eu não criei essa página aqui de English? Porque essa página de English, na verdade, ela vai para home em inglês, tá? Então o que eu teria que criar aqui? A home em inglês. Então eu vou criar aqui uma nova versão. Aí aqui eu poderia inclusive fazer, aqui eu vou botar N. Aqui eu poderia inclusive colocar um plugin que traduzisse automaticamente, mas eu não vou fazer assim, tá? Vou deixar desse jeito, que é inclusive a demanda dessa empresa, tá? Então, vou voltar aqui, beleza. Criei todos esses itens aqui de menu, tá? Todos eles estão criados. O que eu vou fazer aqui agora? Vou vir em aparência, menus.
Então tá, vou criar aparência menus. Esse menu que tá aqui eu vou até excluir ele, tá? Vou excluir esse menu, beleza? E aí eu vou criar um outro menu. Então eu vou vir aqui, ó, em criar menu. Vou dar o nome dele. Então eu vou colocar aqui o nome da empresa, que é Personae. E vou criar o menu. Beleza, criei o menu. Então agora eu vou adicionar as páginas. Então eu vou adicionar aqui, ó, Home, Equipe. Eu vou adicionar um por um, que aí ele já vai ficar na ordem que eu quero, tá? Equipe, a área de atuação, blog e o contato. Cadê o contato? Ele tá aqui, ó. E ele vai ficar exatamente. E vou adicionar também aqui, olha só. Não vou adicionar esse daqui, porque isso aqui é só um botão, tá? Ele não é um item de menu. Então não vou adicionar ele, tá? E aí, beleza, adicionei e vou salvar. Aqui embaixo, olha só. Aqui no rodapé, eu poderia ter, ao invés que aqui eu tô repetindo os mesmos itens de menu, né? Daqui do cabeçalho. Eu poderia ter um outro menu aqui embaixo, ó. Poderia ter um outro menu. Vamos fazer isso, então? Vamos vir aqui, ó, em páginas. Opa, vamos vir em páginas. Aí aqui eu poderia criar, deixa eu ver se eu já tenho aqui, ó. Poderia ser esse política de cookies. Deixa eu ver, termos eu não tenho. Então eu vou criar uma página aqui de termos de uso. Para colocar lá embaixo, então vai ser termos de uso, tá? Vou colocar ele também em largura total. Então aqui eu vou tirar o de, vou deixar só termos uso. Só para diminuir a URL, tá? Que eu faço isso. Então eu colocaria termos de uso, políticas de privacidade e talvez ao invés de colocar esses endereços aqui, eu vou colocar endereços aqui embaixo, tá? Então eu vou criar uma página aqui, ó. Eu vou colocar nossos endereços. Aí eu vou colocar aqui, ó, endereços. E aqui vou tirar nossos. Vou colocar aqui assim, ó, faltou um S aqui, ó. Nossos endereços e vou colocar publicar. O que mais que eu poderia colocar aqui embaixo? Os endereços. Aí vai ter o... Beleza, acho que vai ficar isso. Termos de uso, tá, e endereços, ok? E aí eu vou vir então em aparência de novo, em menus. E vou criar aqui agora, vou criar um outro menu, que vai ser o Personae traço rodapé. E vou criar. Aí ele vai ser política de cookies, termos de uso, cadê? Meu termos de uso tá aqui e nossos endereços. Adicionei eles todos ao mesmo tempo, tá? E vou deixar nessa ordem aqui mesmo, ó, nossos endereços, termos de uso e cookies. Se por acaso, aqui ó, por exemplo, esse política de cookies -br, eu posso simplesmente clicar nessa setinha aqui, ó, e eu não quero que apareça esse BR, então eu vou só mudar aqui, ó, que tem escrito, ó, rótulo de navegação, então eu posso simplesmente mudar aqui e colocar aqui, por exemplo, nossos endereços. Eu vou deixar o endereço em caixa baixa aqui, ó. E o termos de uso eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar tudo pequeno aqui, ó, na segunda palavra, tá? Uso e aqui também cookies também, política de cookies. Vou fazer isso, tá? Então eu posso colocar aqui em rótulo o que eu quiser. Inclusive, vamos supor que eu poderia também criar aqui, ó, já que a gente está mexendo aqui com o menu, eu poderia também criar um link personalizado. Então esse link personalizado eu poderia colocar aqui tanto o endereço de uma página externa, tá? Poderia colocar, por exemplo, google.com e aqui no texto do link eu colocar qualquer coisa, como eu poderia também criar um menu âncora aqui só com a ancoragem para dentro da mesma página, por exemplo, para dentro da home ou para dentro de qualquer outra aqui. Então poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, https //, aí aqui eu teria que colocar o meu domínio /hashtag, ou por exemplo, /home, de novo, hashtag e a âncora que eu quero colocar. Então vamos supor que eu quisesse criar um item de menu com uma âncora para aqui, ó, associados e parceiros. Então aqui eu colocaria, por exemplo, ó, hashtag parceiros, tá?
E aí lá na home eu tenho que criar o ID CSS lá no avançado, eu vou te mostrar depois como que a gente cria essa ancoragem lá dentro da página. E aqui eu poderia colocar, ó, associados e parceiros, tá? Aí eu teria que só linkar esse item aqui lá na home. Então eu poderia criar também esse item personalizado, tá? Que eu vou remover foi só o título de exemplo. Vou salvar aqui esse menu e agora sim, então a gente vai criar de fato esse menu. Para isso a gente vai vir aqui em modelos e modelos salvos. A grande questão aqui é que a gente tem que ter o Elementor Pro instalado, senão não vai funcionar. Vou excluir esses dois aqui, que é do KiwiFi, um cliente que eu estava trabalhando com ele. Vou ver porque essa página já foi entregue, então não preciso ficar com isso aqui. Beleza. Ok, então tá. Agora eu vou criar então um item de menu. Então vou vir aqui, ó, adicionar novo e vou vir aqui, ó, em header. A gente vai vir em header e aí eu vou colocar aqui, ó, cabeçalho, tá? Ou você pode simplesmente colocar menu, não tem problema. Aqui você coloca o nome que você quiser. E aí, clica em criar modelo. Beleza, ele vai abrir aqui o modelo aqui no Elementor. Vou fechar aqui essa primeira página, porque eu não vou começar com nenhum modelo pronto, tá? E agora sim, eu vou criar esse menu. Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Esse menu, ele tá com fundo branco, mas eu vou fazer ele com fundo preto. E eu vou colocar ele... Aliás, na verdade, eu nem vou criar um fundo, porque, na verdade, lá na home eu vou colocar essa imagem para baixo da minha página aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou criar um container. Esse container, ele é um container de bloco, tá? Ele não é um container de largura total, ele é de bloco, então, boxed, né, que a gente fala. Então, beleza, ele vai ficar assim mesmo. Aqui em avançado, eu vou dar um espaçamento. E eu vou dar um espaçamento de 20, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 20, tanto para dentro quanto para... Aí, para ficar bem alinhadinho aqui na esquerda e na direita, o que eu vou fazer? Eu vou tirar... Aliás, eu vou deixar 20 mesmo, porque o outro também todos os outros eu sempre coloco 20 também. Então, eu vou deixar assim mesmo. Vou fazer isso. Aí aqui, olha só, eu tenho um item que são 3 itens que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu entendo que o meu container, ele é um container de linha, porque estão todos na mesma linha com diferentes formas aqui, ó, diferentes porcentagens aqui, ocupando a minha linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e ao invés de coluna, ele vai ser de linha, tá? E aí eu vou colocar uma imagem, então eu venho aqui como imagem, vou diminuir o tamanho dela. Aí o próximo item que a gente tem é o nave menu, então eu vou vir aqui, ó, com o nave menu, que é esse aqui, vou colocar ele aqui do lado, e depois eu tenho um botão, então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um botão, ok? Beleza, então tá tudo certinho. Vou voltar aqui nesse meu container e vou colocar ele alinhado sempre ao centro, para ele ficar certinho assim no centro, para não ficar uma coisa desalinhada, tá? Aí aqui agora eu vou começar a configurar os meus elementos. Então aqui primeiro eu vou colocar vou colocar aqui uma marca, tá? Deixa eu ver o que eu vou colocar, porque eu sei que essa dali não vai funcionar por causa do fundo escuro. Vou puxar uma marca aqui qualquer aqui que eu tenho. Deixa eu ver uma aqui de algum cliente. Aí aqui vai ser meu item de menu e o meu botão. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar um espaço entre, porque eu quero que os três fiquem não quero que fique dessa forma como a gente fez aqui, ó. Que ficou os dois coladinhos. Ou se bem que fica melhor, né? Porque aí o inglês fica como se fosse um outro item de menu. Acho que eu vou fazer assim mesmo. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, para eu conseguir fazer esse espaçamento aqui, ó,
esses dois aqui, ele tem que estar juntos e esse aqui separado. Então, para isso, o que acontece? Eu tenho que colocar um container aqui, ó, para eu conseguir separar os dois, tá? Então, vou colocar um container aqui. O elemento, ele sempre dá esse problema. E aí, eu vou jogar o nave menu dentro do container e também o botão dentro do container. Só que esse container, ele também tem que ser de linha, ok? E aí, agora, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar esse container para alinhar ao fim, beleza? Então, vai ficar o menu e o container. Para não ficar um espaçamento muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o padding dentro desse container, para ele ficar todo certinho aqui dentro, ficar melhor espaçado, tá? Percebe que esse botão aqui, ele ficou meio estranho, tá vendo que ele tá com um espaçamento aqui inferior? Por quê? Porque eu tenho que vir nesse container aqui, ó, e aí pedir para alinhar ele também ao centro, tá? Então agora tá tudo alinhado ao centro. Agora sim, eu vou clicar aqui no meu nave menu e vou editar ele, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar ele como Full Edit, porque na hora que ele for pro mobile, se eu não colocar assim, vai dar não vai ficar legal. Ele vai descer eu vou mostrar para você, mas ele desce o conteúdo para baixo. E quando a gente adiciona o Full Edit, ele fica por cima do próximo conteúdo, fica melhor. Então, eu vou te mostrar depois como que isso acontece, tá? Para você ver as diferenças. Então, aqui, ó, ali tem esse underline, eu vou colocar ele também, vou deixar aqui. E aqui em estilo, olha só, eu vou colocar uma cor um pouco mais escura aqui. Aqui a tipografia, eu vou colocar um Halliway. Eu vou colocar um Halliway aqui. Vou deixar ele mais assim, tipo, pro light, tá? O tamanho para mim tá ok. Aqui no over, olha só, eu vou colocar a mesma cor. Não quero que ele mude de cor. Então, eu vou copiar aqui a cor. E aqui no over, eu vou mudar de cor. E aqui no pointer color, eu vou colocar também aquele mesmo amarelo que tá lá. Então, eu vou colocar um amarelo assim, ó. Um amarelo mais forte. Aliás, mais forte ainda. Talvez até pro laranja, ó, não tem problema. E no ativo, a gente não muda nada, tá? Esse menu drop-down é quando a gente tem mais itens de menu. Aqui no caso, olha só, não tem nenhum item, nenhum sub-item, tá? Então, a gente só consegue visualizar quando ele tem páginas descendentes de algum item do menu. Ou seja, se eu tivesse aqui dentro de áreas de atuação, eu tivesse todas essas áreas de atuação aqui, por exemplo, se aqui eu passasse, na hora que eu passasse o mouse, aparecesse lá, expatriados, imposto de renda de pessoa física, direito tributário internacional, e tivesse todos aqui dentro, ele abriria um sub-item que seria esse menu drop-down, tá? Então aqui no nosso caso eu não vou configurar nada porque eu sei que ele não vai aparecer. O toggle menu, ele aparece na versão mobile, então eu quero que ele seja branco, porque ele vai estar com fundo preto e que ele não tenha nenhum background. Então eu vou garantir que isso não aconteça colocando a opacidade aqui em 0, beleza? E o tamanho dele a gente vai ver daqui a pouco. Aqui nesse botão, então eu vou colocar aqui, ó, English. Já vou colocar aqui que ele é aquele home HTML. Tem alguma forma aqui que eu consigo ver todas as páginas, mas eu nunca me lembro como é. Eu não sei se é assim. Deixa eu ver aqui. Não sei como que é, mas eu sei qual é a URL dela. Então eu vou copiar aqui, ó. Ela é home-n, tá? Então beleza, ela vai abrir esse item de menu. E aí eu vou vir aqui em estilo, vou colocar ele na mesma fonte do meu menu, que é o Halliway, certo? Vou deixar ele na mesma cor do outro, então vou duplicar aqui, opa, não, eu sei que é 41, 41, 41, porque eu dei uma olhada, aliás, não é aqui na cor de fundo, é aqui na cor do texto. A cor de fundo, na verdade, ela vai ser transparente. E eu vou colocar aqui um sólido 2 e vou colocar um arredondamento
de 50. Ficou com a letra, a fonte um pouquinho muito fininha, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 600 para deixar tudo igual. E percebe que esse botão ele ficou quase redondo, né? Assim, eu quero um espaçamento menor aqui de cima. Então vou desligar aqui o vincular, vou colocar 10 para cima, 10 para baixo, opa, foi 100. E aqui na lateral eu vou colocar 30 e 30, beleza? Vai ficar assim. Ok. Agora eu vou vir para a minha versão mobile e vou ver aqui a versão. Aqui a minha versão do laptop. Aqui é a minha versão do laptop. Eu vou deixar ela um pouco assim, porque eu sei que depois lá no laptop ele, por algum motivo, ele diminui esse espaçamento aqui. Ele fica diferente de fato no laptop do que está sendo mostrado aqui no Elementor, tá? Aqui vou vir no meu mobile e aqui, ó, a gente não tá conseguindo ver muito bem, né? Mas aqui é a minha marca. Eu vou aumentar o tamanho dela porque ela ficou muito pequenininha ali, ó. Vou colocar um pouquinho menor e vou colocar esse menu aqui, ó, do lado dele. Mas percebe que aqui, olha só o que aconteceu. Tem 3 itens aqui, então vai ficar difícil de colocar os 3 ali desse jeito, né? Então o que eu vou fazer? Esse item, esse container aqui, ele tem que ficar pelo menos 50%, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o tamanho dele para que ele caiba ali do lado. Então esse aqui, olha só, ele tá com, vou colocar aqui, ó, 50%. E vou diminuir um pouco, porque essa marca não precisa ficar tão grande assim na versão mobile, tá? E aqui eu sei que ele tá, olha só, vou colocar também 50%. Mais ou menos isso. E aqui, ó, vou garantir, ele tá na horizontal, na container de linha, mas ele não tá ficando lado a lado. Então vamos ver, vou diminuir mais um pouco e agora sim ele ficou. Tá vendo que agora ele ficou? Mas olha só o que acontece. Ele fica com esse botão aqui embaixo também. Então não tá ficando muito bacana, porque eu não quero essa configuração assim tão feiosa, né? Então o que eu vou fazer? Vou duplicar aqui nesse caso, mesmo sendo container, não tem o que fazer, a gente tem que duplicar mesmo para a gente arrumar um pouco melhor esse menu na versão mobile, tá? Então aqui não tem jeito, a gente tem que duplicar mesmo. Então, eu vou duplicar aqui, vou duplicar aqui. Esse primeiro eu vou esconder da versão mobile, tá? Então, aqui é responsivo, escondido da versão mobile. E esse segundo aqui, então, eu vou esconder das outras versões. Então, eu vou colocar escondido nas outras versões, beleza? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses itens todos isolados, né? Eu vou tirar esse container daqui. Eu não tô conseguindo fazer isso arrastando, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Aqui pelo navegador mesmo e aqui eu excluo. Beleza, agora ficou do jeito que eu queria. Eu vou diminuir aqui, ó, o tamanho disso aqui, para ele ir lá pro lado. Então aqui agora já tá do lado. E aqui eu vou aumentar ele, vou deixar ele 100%. Para garantir, eu vou vir aqui, ó, porque só na mão ali ele normalmente dá ruim. Então eu vou colocar ele 50%. Aqui já tá certinho. Eu vou colocar ele pro lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, o toggle button, ele é o do tipo hambúrguer e ele tá do meu lado, tá no centro. Eu quero que ele vá pra esquerda. Então eu vou ficar aqui, vai ficar assim. Ele talvez dê um espaçamento aqui entre um e outro. Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas de qualquer jeito não iria caber os 3 aqui. Ou até caberia. Vamos ver. Eu acho que ficaria muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar. Eu vou voltar aqui porque eu sei que não vai dar, tá? Então, beleza. Aqui agora, nesse botão, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele maiorzão aqui, ó. Lateralmente, eu vou colocar ele maior. Então, eu vou colocar 10 inferior, 10 superior. E aqui eu vou colocar, tipo, uns 70 mesmo. Só... Opa, fiz errado, né? Aqui que é 10. E aqui eu vou colocar, tipo, 70 para ele ficar bem largo. Não tem problema, só para ocupar
um espaço maior da minha tela e fazer um pouco mais de sentido aqui na minha organização, tá? Vou publicar. Quando eu clico em publicar, aparece esse aviso aqui, que ele está me perguntando onde que eu quero mostrar esse modelo. Vou clicar aqui, ó, em adicionar condição. Quando eu clico em adicionar condição, ele fala que ele está incluindo em todo o site. Então, beleza, é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero que esse menu apareça em todas as minhas páginas, ok? Vou salvar e fechar. Então, aqui agora, a partir de agora, esse nosso menu está publicado, beleza? Então tá, agora eu vou fechar, vou sair e agora a gente vai fazer então o rodapé. Então, novamente eu vou clicar aqui em adicionar outro e vou adicionar um footer. E aqui agora eu vou dar o nome de rodapé. Não rodapá, é rodapé. Vou clicar para criar o menu. Então, beleza. Agora então a gente vai criar o menu do nosso site. Então, vou rodar aqui para baixo e agora a gente vai criar essa parte aqui de baixo, beleza? Então, vou fechar aqui novamente. Você vê que ele está aparecendo aqui a parte de cima aqui com o nosso menu. Tudo bem, não tem importância nenhuma, tá? E é isso mesmo que acontece. Vou criar um container. Esse container, ele também vai ser um container de linha, tá? Olha aqui, ele também vai ser um container de linha. Lembrando que eu não vou colocar essa parte de baixo aqui, ó. A gente vai tirar ela, tá? Para ficar um pouquinho melhor. Vou também colocar um espaçamento, um pad de 20 pixels. E agora eu vou começar a criar. Agora sim, eu vou colocar uma cor aqui, que não vai ser esse cinza claro, ele vai ser um preto mesmo, pretão, chapadão, tá? Então eu vou clicar aqui, ele vai ser um preto chapado e beleza, eu vou vir aqui em cima agora e vou começar a criar. O que vai acontecer? Aqui, ó, eu posso até editar esse header, mas eu vou fazer tudo de novo, porque eu queria só esse menu, essa minha marca aqui, mas eu vou colocar ela aqui de novo, não tem problema. Então, eu vou diminuir aqui. E aqui também do lado, que a gente vai colocar o nave menu, que não é igual ao de cima, ele é um outro nave menu, que é o nave menu rodapé, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, no layout, eu vou colocar espaço entre e vou colocar eles alinhado ao centro, beleza? Então aqui, ó, vou voltar aqui, vou selecionar aquela marca novamente. Vou colocar ela aqui, vou deixar ela um pouquinho maior, olha só. Vou vir aqui em avançado, fica um pouco mais fácil. Então, beleza. E agora o item de menu, eu vou colocar ele... Vou tirar, não vai ter nenhum underline, tá? Vou deixar ele normal. Aqui em estilo, vou colocar a mesma tipografia que a gente vem trabalhando. E aqui, ó, eu vou colocar... Não vou colocar branco, não. Vou deixar um pouquinho mais fraco, assim, ó. Tipo um cinza bem clarinho. E vou copiar esse daqui, ó. E no over, aliás, no over, eu vou deixar ele branco. Então, na hora que eu passo o mouse, ele vai ficar branco, olha só. É uma coisa bem sutil, tá vendo? Bem sutil. É exatamente isso que eu quero, tá? Aqui agora eu vou vou duplicar, aliás, vou duplicar esse meu container, vou excluir e vou excluir. E aqui, ó, eu vou colocar um container de coluna. Por quê? Eu quero colocar esse aviso aqui, ó. Vou colocar esse daqui, tá? Então vou colocar com um título mesmo. Acho que eu copiei, então vou copiar aqui novamente. E vou colar. Aqui eu vou colocar um H5. Vou colocar ele na mesma cor desse daqui. Deixa eu ver qual que é a cor. Que é esse daqui, ó. Vou colocar a mesma cor. Aqui vou usar o Halloween. E vou colocar uma tipografia bem pequenininha e fininha, tá? Então, 500. Aqui embaixo eu ainda poderia colocar... Aqui eu posso colocar ainda, ó. Todos os direitos reservados. Aqui embaixo eu ainda poderia colocar um aviso
do Facebook, alguma coisa assim, mas não precisa, tá? Então vou publicar aqui e adicionar também a mesma condição, salvar e fechar. Então beleza, olha só, a minha estrutura de página, a minha estrutura do site institucional, ela já está pronta. Olha só o que vai acontecer aqui agora. Na hora que eu vier aqui em páginas, ó, por exemplo, na home, se eu for clicar aqui, ó, vou clicar para editar e agora sim vou clicar aqui em editar com Elementor. Percebe que olha só o que vai acontecer. Naturalmente, olha só, já está aparecendo o menu e o meu rodapé. Por que isso acontece? Acontece porque quando eu venho aqui em configurações, se eu colocar simplesmente em Elementor Canvas e atualizar, ele não vai aparecer nada, ele só aparece se eu colocar em largura total. Por isso que a gente tem que usar o largura total, caso a gente queira trabalhar com os modelos de header e footer, beleza? Vou só atualizar aqui. Então, para essa primeira parte, era exatamente isso que a gente precisava. A partir de agora, então, a gente vai fazer a página de home e depois eu vou só mais ou menos explicar como que ficariam as próximas páginas, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clique para ver a próxima aula.